Meus amados, a paz do Senhor. Eu nem precisava falar nada, porque esse ato profético para mim foi a cereja do bolo. Ontem ou hoje, eu do nada me vi pensando sobre... Interessante, nunca tinha tido esse insight, essa reflexão. Me vi pensando sobre a importância do Caetés para essa região. Sabe quando você é surpreendido com um pensamento? E foi assim, eu fui surpreendido com um pensamento, como que uma tela que se abriu na mente da minha imaginação, sobre toda essa faixa do Rio de Janeiro, e a importância da igreja do Caetés para toda essa região. E eu falei, meu Deus, como o Caetés é fundamental para toda essa região. Como é fundamental? Uma igreja que tem uma doutrina bíblica sadia, correta, que tem um nome, que tem uma projeção no mundo espiritual. E comecei a pensar isso, da importância, e Deus fortalece e consolida cada vez mais a igreja do Caetés, porque toda essa região de milhares de moradores, milhares e milhares, precisa do Caetés forte. Aí chega aqui, tem esse ato profético. Aí eu falei, combinou. Meu pastor Zé Mário, se eu repetir isso lá, fica chateado? Eu gosto de atos proféticos. Eu gosto de atos proféticos. Eu gosto. Não sei se todos tiveram a dimensão, irmãos. Isso mexe com o mundo espiritual. Isso mexe com o mundo espiritual. Isso mexe, isso move. Isso sacode as estruturas do inferno. O diabo não quer isso de mim e de você. Ele não quer. Aleluia. Oh, aleluia. Eu amo estar no Caetés. Amo. Meu papai e mamãe, ambos estão na glória. Congregaram aqui por um período, tenho parentes aqui. Eu amo muito a igreja do Caetés, desde lá, o templo antigo da rua Caetés. E eu louvo a Deus por estar nesta noite aqui. Estou sendo abençoado com um grupo de obreiros, de pastores. Eu falei, meu Deus, está indo muita gente, depois tem um lanchinho, manda metade embora. Vem muita gente hoje, Jesus. Vem muita gente, Jesus da glória. Mas o Senhor é bom. O Senhor vai multiplicar. Bota água naquele feijão lá que... Eu louvo a Deus por cada um deles. Todos são pastores que dirigem igrejas. E aqui tem pastor do Complexo do Alemão. E eu espero que vocês repitam isso também lá. O quadro do Rio de Janeiro só tem uma solução, e ela está na igreja. Ela está na igreja. E a hora que a gente entender isso, nós somos a solução. Porque a Bíblia diz que o que ligar na terra é ligado no céu. A hora que a gente ligar, irmãos, que o inferno é rechaçado. Acabou. O Senhor disse, aonde pisar a planta do teu pé, eu te entrego. Então, já tem a palavra, é só pisar que Ele vai entregar. Amém? Segunda carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 12. Esse texto veio ao coração e pastor local, ele tem sempre, eu penso que todo ele tem sempre essa aflição
de ocupar o púlpito para falar a noiva de que é a noiva de Cristo, e querendo ser fiel e buscando ser fiel ao que o Senhor quer falar para aquele dia, para aquela hora. E essa palavra veio ao coração ontem, mas vem aquela aflição: Senhor, aniversário, festa, Senhor, e você fica naquela. Mas no hino que o coral aqui, o conjunto cantou, quando aquela refrão diz: Deus não muda, né? Deus não muda, Ele não muda, Ele não muda. E veio paz, veio uma paz assim. Mas quando veio o ato profético, aí fechou. É isso aí mesmo aí. Capítulo 12 da segunda carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja lá em Corinto. Versículo 7. E para que não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Você pode dar um glória a Deus? Tome o seu lugar, meu amado. Preciso ser bem rápido, bem sucinto. E preciso também ser muito claro, para que seja claro a compreensão e o entendimento do que Deus tem para nós nessa abertura dessa festa, 66 anos. E eu louvo a Deus por esta igreja, pelo corpo de Cristo que aqui está, pela importância dessa igreja. Eu quero olhar essa palavra a partir de algumas perspectivas, e peço a Deus que Deus me capacite com uma didática que seja clara, para que a gente compreenda isso. Primeira colocação é quem escreve o texto, para a gente entender o raciocínio. Quem escreve o texto? Quem escreve o texto é ninguém menos que o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é uma autoridade, é alguém que Deus levantou e Deus o engrandeceu numa forma exponencial. Ele era um judeu religioso, extremado, né, radical, naquilo que ele acreditava. Bem novo, criado aos pés de um mestre daquele tempo, Gamaliel. Ele era a pessoa totalmente extremada naquilo que ele acreditava. E esse extremo fazia com que ele, por aquilo que ele acreditava, ele foi transformado num trator que passaria por cima de tudo e de todos, para que o que ele acreditava como a verdade maior fosse estabelecida.
ele participa de um primeiro mártir, do assassinato do servo de Deus. Ele está ali na torcida. Ele não é um adulto ainda, então ele não pode também ser um dos agressores com as pedradas, mas ele participa, ele é um coparticipante. Ele está tomando conta das roupas, das coisas, enquanto as pedras são lançadas. Não está na Bíblia, mas a gente deduz que havia grito, é isso aí, mais, é isso aí, outra, dá na cabeça, ele estava na torcida, na vibração, para aquele massacre que estava acontecendo com um servo de Deus, Estevão. Ele está sendo apedrejado, o sangue está escorrendo, e ele está na vibração, ele está ali, vibrando com aquela morte. Mas Deus permitiu que aquilo acontecesse, porque Deus, ele tem um plano maior. A visão de Deus é a visão macro, é a visão de quinta dimensão. A gente olha um ponto, e Deus olha o passado, o presente, o futuro. Deus olha tudo. E Deus, contemplando aquela cena, está como que em silêncio, porque lá na frente, lá na curva, Deus vai entrar em cena. E o texto diz que quando ele é o Todo-Poderoso, agora ele tem cartas de autorização para fazer o que quer fazer, prender, fazer o que quer fazer. Ele agora virou o grande terror daquele tempo. E indo para Damasco, você conhece a história, com toda a pompa, com todo o staff, com todo o peso da sua palavra. Deus o encontra, Deus joga ele por terra, ele cai no chão, e a primeira coisa que ele descobre é que ele está cego. O homem que conhecia a letra, o papiro, o homem que conhecia todos os mandamentos, todos os escritos, ele perdeu a visão. E Deus vai no ponto central, ele está cego. Eu penso que naquele momento ele bate um desespero. Como ler agora o rolo? Como ler a lei? Como ler o Pentateuco? Como? Ele está cego. Ele agora é alguém que está fora de qualquer proposta. Mas aí vem mais. Aí Deus começa a tratar com ele de forma individual. Deus começa a tratar com ele na sua individualidade. E ele, no desespero, ele encontrou alguém que é maior do que a fé dele, do que a religião dele, é maior do que o mestre dele, é maior do que tudo. E ele diz, mas quem é? Quem é, Senhor? Eu conheço todos os sábios, rabinos, mas quem é alguém capaz de me virar ao avesso desse jeito? E o Senhor fala, sou eu, aquele que tu persegue. Uau! Então ele encontrou o Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro começa a tratar com ele e vai dizer para ele que a partir de agora ele não tem plano B, não tem opção. Ou ele se rende, se entrega. E Deus diz para ele, duro vai ser para você recalcitrar. Então o Saulo grandão, o Saulo imbatível, o Saulo ícone daquele tempo na fé dele, ele descobre que ele é um fragmento, ele não é nada. Deus diz, se você tentar lutar comigo, você está acabado, duro vai ser para você. E ele agora está rendido, e Deus diz, vá para a rua chamada direita, e ele agora, o homem que dava ordem, agora o homem é comandado. Então ele é arrastado, vai até lá, e Deus toma um humilde servo dele. Um servo parecido com você, parecido com qualquer um de nós. Aquele servo que está na sua congregação, que está no seu ponto de trabalho, no seu culto ao ar livre, aquela pessoa que ninguém nunca sabe da existência dele, mas ele existe. Deus disse, Ananias, vai lá na rua chamada direita que Saulo está lá. E Ananias, na humildade, disse, Senhor, deixa eu contar para o senhor, esse moço, fica tranquilo, ele está orando. Ele está orando. É lindo esse texto, porque quando Ananias chega, já chega dando a paz do Senhor.
Já chega chamando ele de irmão. A beleza do cristão no primeiro amor, é que ele é moldável, ele é fácil. A gente esquecer, meu irmão Saulo, o Senhor te encontrou e Ele me mandou aqui para ministrar na tua vida. E Saulo é usado por Deus. Você conhece a passagem? Essa não é a pregação, eu estou só construindo para a gente chegar. O Espírito Santo desce sobre ele, as escamas caem, ele agora está liberto. A Bíblia diz que ele se afasta por um período e vai ser tratado, mentoreado, disciplinado pelo Senhor, instruído pelo Espírito Santo, pelo Paracleto. Ele vai crescer em Deus e começa o seu ministério. Um homem poderoso, uma palavra revelada, uma palavra de conhecimento, um homem profundo. Aí chega o capítulo 12, voando na história. O texto no capítulo 12, esse homem está completamente mudado, transformado, consolidado na fé. E o capítulo 12 nos dá um presente. Esse homem vai dar um testemunho, mas o testemunho dele é tão profundo que ele não tem a coragem, a ousadia, ou a altivez, ou soberba, de dizer, irmãos, eu estou muito feliz porque Deus me arrebatou. Ele não tem essa coragem. É como alguém que subindo, está pisando em ovos, ele está assim com as pernas bambas. E ele começa assim, no versículo 2. Coloca na tela, 12 e 2. 2 Coríntios 12 e 2. Aonde é o computador? Aqui? Aqui? Você tinha que ficar mais aqui, né? Vou ficar pregando para cá. 2 Coríntios 12 e 2. Consegue? 12 e 2. Ele começa dizendo assim: conheço um homem em Cristo. É bacana nesse texto, é que se tem algum irmãozinho mais extrovertido, ia falar assim, bate o menino assim, pastor Paulo, mas qual é o nome do homem? Mas qual é o nome do homem? Ele ia ter que falar, sou Joe. Ele ia ter que falar que era ele. Ele fala, eu conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, ele foi arrebatado até o terceiro céu. Por bondade, não tinha ninguém para perguntar, mas qual o nome dele? Ele ia ter que falar, sou eu. Mas ninguém perguntou, então ninguém falou, ele não falou, tá? A gente sabe hoje no Caetés que é ele mesmo. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. Não existe na história da igreja cristã, desde os primórdios, desde os grandes pais da fé, não existe nenhum registro em nenhum líder. Pensa os mais expoentes da vida cristã, da Escócia, da Inglaterra, da Alemanha. Pense, escolha um continente qualquer. Não existe nenhum registro, em nenhum. Alguém que tenha dito, eu fui ao terceiro céu, fui arrebatado. Não existe. Ele é um algo especial. A gente lê isso e a gente não tem a nossa mente é muito pequena, muito pobre, para ter uma dimensão disso. Alguém dizer, eu fui arrebatado até o terceiro céu. Não foi um desmaio, não foi um surto numa imaginação. Eu fui, eu vi, eu ouvi coisas que eu não consigo nem codificar, contar. Eu vi. Isso é muito profundo, irmão. Isso é muito, porque ele saiu desse sistema terra, barro.
saiu, ele rompeu, transcendeu. A Bíblia fala de duas pessoas que tiveram algo parecido, ou mais ou menos. Enoque andou com Deus e casou e continuou andando com Deus, e Deus o tomou para si. Mas Enoque não voltou para dizer como é lá em cima. A gente sabe que Enoque foi. A gente sabe de Elias, que carros de fogo separaram e ele subiu. E ele não está aqui. Na transfiguração voltou, mas o diálogo, quando ele volta na transfiguração, é Elias e Moisés. E Pedro é espectador daquele diálogo. Então ali os três, Cristo transfigurado em glória, Moisés e Elias, estão falando entre si. O que falaram? Não sabemos. Talvez uma outra língua, um outro código, uma criptografia divina, a gente não sabe. Pedro está ali olhando ali, meio sem. Imagine você, dois chineses conversando. Imagine você, dois chineses. Eu vivi essa experiência sábado agora. Fui pregar em São Paulo e fui numa loja de chinês. E o dono da loja, é uma loja que vende material fotográfico. Eu estou falando com ele, já me conhece. A gente batendo papo, Rio de Janeiro, Rio. Aí começou a falar com a esposa em chinês. E eu fiquei feito um bobão, olhando para um, olhando para o outro assim. Não dá para entender nada. Só fiz assim para ela, ela riu. Não entendi nada. Se me xingou, falou, eu não sei o que falou. Eu não entendi nada. Dois chineses conversando, e eu ali com cara de pastel ali, só rindo, e disse, legal. Pedro devia estar assim na transfiguração. Elias, Moisés, Cristo, ele está ali. Esse homem do capítulo 12, que fala do espinho, é o homem que tem esse histórico. E o que Deus falou ao meu coração é que no capítulo 12, aqui no versículo 7, esse homem agora está sendo atormentado por um espinho, e ele vai dizer, um espinho na carne, alguma coisa que me incomoda, alguma coisa que mexe com a minha carne. Mas vai mais, ele vai mais além. Ele diz de repente que o espinho na carne, ele tem uma outra característica. Ele diz que o espinho na carne olha o que ele vai dizer, é o diabo que está me esbofeteando. Então ele fala de um espinho na carne e fala de ser esbofeteado. Então, o espinho na carne, ele vai ferir essa coisa chamada carne mortal. Mas ser esbofeteado vai ferir a alma. A alma. O imaterial. Ele está me esbofeteando. Ele está ferindo a minha alma. Então, Paulo aqui, o homem de Deus, ele está sofrendo no completo. A carne dele sente e a alma dele sente. E o texto diz que por causa disso, ele orou a Deus 3 vezes. E eu me pergunto, alguém que Deus salvou como salvou, alguém que Deus está usando como está usando, alguém que Deus está entregando as cartas pastorais, alguém que foi arrebatado até o terceiro céu, ele ora por um tema específico. Ele orou a Deus, ele clamou ao céu, e o texto vai dizer que ele orou 3, versículo 8, 3 vezes pedia ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele orou 3 vezes, num tema específico. Deus, tira esse espinho de mim, 3 vezes. Então, ele me disse, a minha graça te basta. Opa, peraí. Então ele ora por uma coisa, e Deus responde outra. Paulo ora por uma coisa e Deus responde outra. Por quê? Essa palavra não é para a igreja, é para mim primeiro, é para cada um de nós.
Por que Deus fez isso? Por que Deus ele não deu uma valoração para o espinho? Por que Deus não disse, tá, Paulo, aonde é a carne? Que parte da carne? Que nível de dor? Que nível de radiação que esse espinho está fazendo? E como é que é o nível da bofetada? Não, Deus, me permita usar uma palavra bem humana, Deus não estava nem aí para o espinho. Deus não estava nem aí para o espinho. Deus não estava nem aí para as bofetadas. Nem aí. Deus não, aquilo não mexeu com Deus. Espinho, bofetada, aquilo não mexeu com Deus. Deus tinha uma outra resposta para Paulo. Paulo, a minha graça te basta. Você sabe o que Deus está fazendo com essa resposta? O que Deus estava dizendo para Paulo? É o que Ele vai dizer para mim e para você hoje. Esqueça o espinho. Mergulha na minha graça. Esqueça o espinho. Irmãos, se Deus fosse tratar do espinho na vida de Paulo, Deus estaria chancelando uma... Eu vou descer para falar uma coisa. Uma desgraça hoje no meio da igreja. Crentes de anos de vida cristã, mas que são crentes mancos no sentido espiritual. Canta, prega, toca, mas é manco. Porque passa a vida toda dando volta em cima do espinho. Esqueça o espinho, mergulha na graça. Esqueça. Mergulha na graça. Mergulha na graça. Paulo, a minha graça é maior que o espinho. Mergulha na graça. A gente fica o tempo todo. Não tenho, não posso, não consigo. Mas o tempo todo, superdimensionando o espinho. Há dias atrás, mandando começar um culto, falei com o pastor, abre o culto. Ele pega o microfone, lá a gente senta embaixo, eu quase joguei a Bíblia em cima dele. Falou o nome de Satanás umas 10 vezes. Satanás, Satanás. Eu mandei ele começar o culto. Ele já falou mais de 6 vezes Satanás. Eu falei, Deus, eu vou embora. Eu vou cultuar hoje em outra igreja. Eu estou mandando ele começar o culto. Diz que o céu está aberto. Diz que Deus vai descer. Diz que há uma nuvem de glória. Deixa o capeta no lugar dele. Deixa o bicho lá fora. Abre o culto. O céu vai abrir hoje, irmãos. Começa assim, ó. Hoje tem cura. Hoje tem milagre. Hoje tem batismo. Hoje tem revelação. Se eu sentasse no púlpito, eu ia dar um bico nele. Mandei tu abrir o culto. Dizer, irmãos, Deus vai hoje vai mover. Ó, tem uma nuvem aqui. Você entende isso? Por que Deus não estava nem aí para o espinho de Paulo? Por quê? Porque a gente fica assim. A gente vem para a igreja, e se o pastor me chamar, meu Deus, eu vou gaguejar. E se o pastor me mandar, eu vou desafinar. Irmãos, deixa eu contar uma coisa para você. Diga comigo assim, todos pecaram. Então significa, diga, então significa que todos, em algum grau, têm um espinho. Em algum grau tem um espinho. O que eu preciso viver e pensar é na graça. Aí Paulo vai dizer, aquele que está em Cristo é o quê? É a nova criatura. As coisas velhas, diga coisas velhas, todos os espinhos, grandes, pequenos, já passaram.
Nós estamos agora buscando a graça. Quem é da roça, quem foi da roça, e essa imagem eu tenho, a nossa mãe tinha nossa avó lá em Macaé, no Frade, tem gente que já conhece o Frade. Havia na cozinha da casa dela uma lata que botava pedaço de carne na banha do porco. Né? Lembra disso? Botava, era uma lata de 20, e aquela banha, e a carne estava lá dentro. Não tinha geladeira, e não apodrecia. Por causa de quê? Por causa de quê? Da banha. Meu irmão, vai para a banha. Fica na banha, meu irmão. Fica na graça. Fica na graça. Busca a graça. Eu quero graça. Graça, 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 graça. Fica na graça. Fica na graça. Fica na graça. A graça ela tem uma capacidade, irmãos. A graça tem uma capacidade que a gente não entendeu ainda. A gente não descobriu ainda. Existem coisas que a pesquisa vai descobrindo o valor, né? A medicina das plantas vai descobrindo. Eu agora estou numa vibe de coisas naturebas. Por exemplo, própolis, extrato de própolis. Deu aquela ameaça de ficar gripado, aquela ameaça. É uma colher de mel e 30, 40 gotas de extrato de própolis. O troço é amargo mesmo, ele joga para dentro, irmão, e parte para cima com o peito estufado. Aí você toma esses remédios aí, cheio de química, com um efeito colateral doido. Doido. Extrato de própolis. Mel. Aquilo serve para tanta coisa, irmãos. A gente é do tempo que tomava o quê? Chá de boldo, erva cidreira, né? E é 1000 chá. Hoje, vamos na farmácia. Aí tem uma em cada esquina. Vou tomar química. Vai dar ruim. Se tiver algum farmacêutico aí, me perdoe. Vai dar ruim. Então, a graça é isso, irmãos. A graça é isso. A graça, ela alcança. Qual é o preço que a graça pede? O que a graça pede? A graça pede só uma coisa: um coração contrito e quebrantado. Qual é a última imagem de Cristo na terra, antes de morrer? A última imagem é no Calvário, é na cruz. Um ladrão à direita, um ladrão à esquerda. O ladrão da direita entendeu o poder da graça. Ele entendeu. O ladrão da esquerda diz: desce daí, ô cara. Ô farofa, desce daí, cara. Salva a ti e a nós também. Salva nós, cara. O ladrão da direita entendeu o poder da graça. Nunca foi na escola dominical. Nunca frequentou nenhuma igreja. O sem vergonha foi ladrão o tempo todo. Está preso como ladrão, condenado à morte. Olhou: rapaz, tá maluco, cara. Tô falando dele. Cala tua boca, doido. Senhor, não liga para esse cara não. Esse cara é perturbado. Lembra de mim quando tu entrar no teu reino. Cara, ele sabe que ele é rei. Ele sabe que tem poder da ressurreição. Vocês olhou: rapaz, quem te ensinou tudo isso? Ah, já sei, foi a graça. E por que tu entendeu a graça? Hoje, nós dois lá em cima. Por que tu entendeu a graça? Nós dois hoje, lá em cima. Eu penso que o diabo fez uma reunião no inferno na hora. Aí vai levar o outro ladrão? Vai, por quê? Não sei não, acho que entendeu a graça. Ele compreendeu o poder da graça. Nós só estamos hoje aqui por causa da graça. Só chegamos aonde chegamos por causa da graça. Só somos o que somos por causa da graça. Graça. Jesus disse: Paulo, para de falar comigo sobre espinho. Para de querer falar comigo sobre bofetada. Estou nem aí para isso. Paulo, eu tenho uma receita para você. Se você entender, a minha graça te basta. Você pode dizer isso para alguém do teu lado? Diga assim: a graça do Senhor te basta. Diga: a graça
te satisfaz. Diga, a graça te realiza. Oh, aleluia! A graça realiza, irmão. A graça realiza. Quando eu não entendo isso, eu fico procurando cargo, procurando posição, eu fico magoado, eu estou magoado, eu não vou na festa não, eu estou magoado. Ele não é, eu estou magoado. Em nome de Jesus! Graça. Graça. Procura a graça. Irmãos, a graça te faz dormir melhor, acordar melhor. A graça te faz sair para o trabalho feliz da vida. Graça. Mas por que isso é assim? Ah, é graça. Quão maravilhosa é a graça de Jesus, né? Graça quão maravilhosa. Paulo, para de falar sobre isso comigo. Paulo, ponto final. Paulo, vou colocar um ponto final. Então ele me disse, a minha graça é o que basta. A minha graça é o que basta. Paulo entendeu. Lá na frente ele vai dizer, regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Regozijai-vos. Aí ele vai dizer, eu aprendi a ter e aprendi a não ter. Aprendi a ter fartura e aprendi a não ter nada. Mas por causa de quê? Por causa da graça. A graça. A hora que nós entendermos isso, vou falar uma coisa que vai machucar alguém. Os consultórios de terapia vão ficar vazios. Está um fazendo psico. A hora que o mundo entender o poder da graça, vai ficar vazio os consultórios. Eu tenho um amigo chamado Abe Uber, ele é pastor, hoje está em São Paulo. Ele é um americano, mas mora aqui no Brasil há muitos anos. Abe Uber. Ele dá um testemunho tão engraçado. Ele estava em Nova York, americano, num transporte urbano. Ele estava segurando no ferro e ele estava assim rindo, pensando no louvor. Aí entra um cara doidão, chapadão, olha para ele. Aí o cara falou assim, e aí? Ele, oi, e aí? Qual é? Ele, legal. E qual é essa aí? Ele, qual é essa? Ele não ficou demorando a entender. Não, qual é essa boa? Que ele estava. Aí ele entendeu. O cara achou que ele estava doidão. Qual é? Qual é? Essa qual é? Quer saber mesmo, cara? Claro que eu quero. Claro. Vem comigo. Desceu no ponto. E o cara fissurado. Qual? Eu quero essa. Essa é forte, hein? Essa é forte. Na veia? Não, não é na veia não. Essa é no coração. Essa vai no coração, cara. Eu quero. Mas quer mesmo, cara? Agora essa não tem volta. Depois que provar dela. E o moço veio afissurado, achando que era uma anfetamina, uma coca, um algo. É Jesus. É a paz. Foi ele que disse, deixe-vos a minha paz vos dou. Não vou dou como o mundo a dá. Irmãos, Jesus está falando para o homem mais elevado no nível espiritual, no Novo Testamento. Ninguém chegou no nível desse homem. E esse homem é o que está sofrendo com um espinho na carne. E para esse homem, não tem a receita. Faz 10 jejuns, vai no radical, vai no legendário, ou vai no monte, vai. Não. Paulo, a minha graça te basta. Você já viu aquela receita óbvia que a gente não dá valor? Quando a gente vai no médico, e o médico faz uma pergunta assim que a gente acha ridícula. A gente acha, eu vou no médico, o cara me perguntou isso. Ele pergunta assim, você tem bebido água? Você olha para ele assim, dá vontade de dar um pé no ouvido dele, né?
Você bebe pouca água. Irmãos, a gente não imagina que essa composição aqui, H2O, é o melhor remédio que existe. Você sabia disso? Pouca água, muita doença. Muita água, um corpo melhor. Sabia disso? Para mandar alguém beber água, a gente se sente ofendido. Não, eu prefiro uma coca. Não, falei água. H2O. E quanto melhor for o pH, melhor ainda a água. Mas a gente, água. Lá só tinha água. Só tinha água. Só tinha água. Assim é o poder da graça. São 8h54. Eu quero nessa noite ser profeta para a minha vida e para a tua vida. Eu quero fazer uma oração com a permissão do meu pastor Zé Mário. Eu quero que você pare aí onde você está, na tua mente. Eu vou te fazer uma pergunta. Quais espinhos tem sido a tua dor? Quais espinhos? Quando o Senhor disse para Paulo, para de falar comigo sobre espinho, sobre bofetada. Para. Mas por que, Deus? Eu te falei que é o diabo fazendo isso comigo. Eu te falei que para. Mas como assim para? Deixa o espinho de lado. Mergulha na graça. Mergulha. E quanto mais profundo você estiver na graça, menos significado tem o espinho. Quanto mais, porque a graça te faz uma nova criatura. Irmãos, o que é a graça, irmãos? Pastor, graça, favor imerecido. Tá, que mais? A gente não fala. Graça é Jesus em nós, é Cristo em nós. Ele vai dizer, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A graça nos capacita a andar a segunda milha. A graça nos capacita a perdoar. A graça nos capacita a viver o melhor. Porque nós não perdoamos? Porque estamos longe da graça. Porque nós não andamos a segunda milha? Porque estamos longe da graça. O que mais me dói em gabinete é dizer para alguém, falta, pastor, acabou para mim. Pastor, acabou para mim. Pastor, já dei todas as chances. Deu todas. Isso também vale para você. Isso também vale para você. Acerca diante da nossa festa, atendi uma pessoa, atendi o marido, realmente o marido não vale um tostão furado. Um sem vergonha. Mas eu segurei o tranco e falei para a esposa, irmã, mais um pouquinho. Pastor, ó, acabou, já dei todas as chances. Na outra vez, e aí quem? Já botei para correr o papel. Já estamos separados de corpos. E o papel está correndo. Aí festa na igreja. Veio um pastor amigo, pastor Paulo César Brito. Idoso, cantor, deu uma palavra curtinha. Mas dentro da palavra curtinha que ele deu, ele falou uma coisa. Que a irmã que estava sentada, essa irmã, que já estava com o papel correndo. Ela falou, meu Deus, ele está falando comigo. Ele falou sobre qual é a tua extensão do teu perdão. Aí uma coisa, irmãos, ele falou um arroz, feijão e ovo. Mas aquele arroz, feijão e ovo foi na medida do problema dela. Ela veio falar, pastor, eu acho que eu estou repensando o que eu ia fazer. Vou tirar o papel de correr. O que foi? Não, o pastor que pregou ontem. O cantor é que, pastor, ele não falou para a igreja. Aquele culto foi só meu, foi só para mim. Eu falei, graça. O nome disso é
Graça. Você está aqui hoje. Eu sei que você está aqui hoje. Você está, pastor, pastor, a minha coisa é cíclica. Eu fico bom, eu caio. Eu fico bom, eu caio. Pastor, eu fico bom, eu volto. Eu fico bom, falo novamente. Eu escorrego novamente. Sabe por quê? Porque você tem andado o tempo todo, tipo assim, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair. Aí você cai, aí tu levanta, aí eu vou cair, eu vou cair. Eu sempre caio. Eu sempre caio no verão. Eu sempre caio no outono. Eu sempre caio no final do ano. Eu vou cair. Eu sabia. Eu sempre caio. Fique de pé. Eu quero fazer um desafio para você. Eu não quero que você diga nada para mim. Você tem um pastor aqui, chama-se Zé Mário. Você tem um ministério aqui. Mas se você está aqui hoje, e você quer dizer hoje, Deus, eu quero mergulhar na tua graça. Eu quero crescer na tua graça. Eu quero ser envolvida pela tua graça. Eu quero orar por você hoje. Se você está aqui, você entendeu o poder e o peso da graça, eu quero que você saia do teu lugar. Eu quero te dar um abraço. Eu quero orar por você, porque eu quero dizer para você que a graça do Senhor te basta. A graça te basta. Aonde você está, Deus te abençoe. Aonde você está, eu quero falar contigo. Sabe qual é o teu problema? Você está potencializando o espinho. Esquece o espinho. É a graça. A graça vai te fazer perdoar. A graça vai te fazer abrir a mente. A graça vai te fazer andar a segunda milha, a terceira milha, a quinta, a 10ª milha. A graça vai fazer você vencer. Aonde você está? Eu sei que você está aqui. Eu sei que você está aqui. Eu não sei se aqui o coral tem graça com maravilhosa graça, se alguém canta, ou se sabe cantar, graça com maravilhosa graça, graça de Jesus. Se tiver, aqui Caetés tem uma orquestra que eu fico assim, eu sou fã de carteirinha do naipe, do grupo musical do Caetés. Se você sabe, vamos cantar essa canção. Quem é que puxa de louvor, quem sabe? Graça com maravilhosa. Eu não vou cantar porque aqui só tem fera aqui, senão eu cantaria. Aonde está aqui você que está aqui hoje? Pastor, eu tenho dentro de mim, pastor, aquela coisa que eu não vou conseguir, eu vou falhar, eu vou errar. Eu quero que você hoje acredite que a graça, ela vai mudar a tua percepção. Diga comigo assim: o espinho vai perder a proporção que tem, porque a graça vai suplantar o espinho. Eu só ouvi um ali que disse que creio. Eu vou repetir então. Diga: a graça vai suplantar o espinho. Mas agora tem mais gente dizendo que crê. Sabe, o diabo diz assim: você vai cair, você vai cair, você vai cair, você vai cair, você vai cair. Aí você acaba caindo. Você acaba caindo. Você acaba caindo. Porque você acredita nisso. Você hoje entendeu a ferramenta para suplantar isso. É por isso a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou fraco mesmo. Esse versículo? Está na Bíblia isso? Então peraí. Diga ao fraco, eu sou. Mas peraí, mas não é fraco? Mas como é que é forte? Diga assim: graça. Contigo eu salto barreiras, eu salto muralhas. Você veio hoje aqui. O diabo tem dito para você que você vai voltar para a lama, vai voltar para o vício. O diabo diz para você que você vai tropeçar. O diabo diz que o barco vai afundar. O diabo diz, é mentira dele. Até vai acontecer se você ceder a isso. A graça, ela te faz vencer. Tem mais alguém nessa noite? Alguém tem essa letra? Graça como... Difícil, né? Cirlei? Quem é Cirlei? A Cirlei não veio no culto hoje, não?
Não, a Cirlei faltou o culto hoje. A Cirlei faltou. Ué, não falou que ela tinha faltado? Eu estou falando meia hora, graça. A Cirlei está aqui, é o problema da graça. Cirlei, me ajuda. Graça, estou falando de graça. É graça, maravilhosa graça. Mas eu quero orar por você. Talvez o teu espinho não seja um pecado, seja uma coisa que você está sentindo, uma doença, uma enfermidade. Ah, pastor, eu vou morrer disso. O médico disse que é câncer, eu vou morrer. Qual é o problema que está contigo? A graça é maior do que a vida. Eu quero orar por você hoje. Maravilhosa graça, maior que o meu pecado. Ela é maior que o meu pecado. Como poder cantá-la? Como hei de começar? Oh, pois alivia minha alma, que vive em toda calma pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa graça de Jesus, alta como o firmamento, alta e sem fim. Graça como a Eu quero orar por você nessa noite. Suficiente a mim. É maior que os a pastores de minha bom senso, vida desçam para cá para ajudar aqui. inútil. Todos os pastores. É maior Os pastores que do o meu Caetés, pecado vem vil. muito. Cada um pega um, cada um pega um. O nome de Jesus engrandecem e glória lhe dai. Maravilhosa graça, Arabachia. com ricas bênçãos traz. Eu declaro que nesta noite transforma o pecador fala. Sou seu com a verdade por toda eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa graça de Jesus, alta como o firmamento, alta e sem fim. Graça como maravilhosa, suficiente a mim, é maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O